Agora nós vamos entrar num capítulo sobre codificação. Nós vamos falar de codificação sem perdas, sem perda de informações fornecidas pela fonte, que é regida por uma determinada distribuição. Então, a gente não vai lidar aqui com o problema inicialmente de estimar a distribuição P. Então, em geral, a gente vai supor que essa distribuição é conhecida ou uma aproximação para ela é conhecida. Então, ou a gente tem uma distribuição P, que é a distribuição subjacente, e a gente faz a codificação para essa, considerando essa distribuição. Ou então a gente tem uma aproximação Q para ela e também aí a gente vai verificar também, qual que é o efeito, de estar utilizando uma aproximação para essa distribuição, e não sendo uma distribuição subjacente exatamente. Então a gente vai ver que vai aparecer um termo a mais, que será o preço extra que será pago por estar usando uma distribuição diferente da distribuição subjacente. A gente viu o teorema de codificação do Shannon, que mostra que é possível codificar se a gente utilizar uma taxa R maior do que a entropia. A gente consegue codificar, ele mostrou que a probabilidade de erro é evanescente. Então, a gente utilizando R bits por símbolo da fonte, a gente consegue alcançar esse limite, alcançar uma codificação com erro evanescente. Porém, a forma como o Shannon mostrou seria formando blocos. Se a gente juntar sequências de comprimento N e para cada sequência de comprimento N a gente associar uma palavra do nosso palavra de código, uma palavra do codebook. Entretanto, a gente associar sequências, codificar sequências é uma tarefa que não é prática, porque a gente precisa ficar juntando essas sequências, armazenando essas sequências e codificar essas sequências. E não é prático principalmente porque, pelo que o Shannon mostrou, que a gente precisaria pegar sequências muito grandes. Então esse problema passa a ser pior ainda, quando a gente quer realizar alguma codificação em tempo real. Vamos supor que a gente vai fazer uma transmissão de dados e a decodificação do outro lado também tem que acontecer à medida que os dados estão chegando, para a gente ter uma transmissão em tempo próximo do real. Então a gente precisa que o processo de codificação e decodificação ande mais rápido, sem ficar esperando juntar sequências longas de variáveis aleatórias para serem codificadas. Então nós vamos ver algumas alternativas. Uma das alternativas é usar códigos de tamanho variável. Então, por exemplo, vai ser o código de Huffman, a gente vai mostrar quem que é esse código. Os símbolos vão ser codificados separadamente, utilizando palavras de código com comprimento variável. Outra é a codificação de fluxo, o stream code. Então, ao invés de codificar símbolo a símbolo, a gente vai codificar o fluxo, então vai operando através dos fluxos dos dados. Então, um exemplo é a codificação aritmética, lempel-zip, sendo que o lempel-zip é uma codificação universal que a gente não requer conhecer a distribuição. Então, a gente quer, no final das contas, encontrar uma codificação que seja prática e alcançando o limite da entropia. Então vamos ver aqui a definição do que é um código. Então um código C para uma variável aleatória x é um mapeamento do universo das nossas variáveis aleatórias numa extensão de D de um alfabeto diário. Em geral a gente vai utilizar codificações binárias, então D igual a 2. O D seria o conjunto binário de 0 e 1, com tamanho 2. Então, a codificação é definida como sendo esse mapeamento de x em D. Então, a estrelinha aqui é para dizer que é uma extensão, ou seja, são formadas a partir de sequências, São sequências de símbolos deste alfabeto. Então aqui um exemplo, suponha que
nossos símbolos produzidos pela fonte sejam azul e vermelho. A gente pode codificar o vermelho como sendo 00 e codificar o azul como sendo 11. Se a gente está utilizando aqui, né, o nosso alfabeto para codificação, um alfabeto binário 01. Então a nossa extensão aqui do D para fazer a codificação, a gente utilizou essas duas strings. Então a sequência produzida pela fonte, né, por exemplo, azul, azul, vermelho, seria codificado como 1100. Né? Na verdade aqui a gente está colocando essas separações, mas não existe, né? Seria isso aqui. As sequências não têm marcadores, né? Separando quem que são os símbolos ou os bits, né? Então a sequência que é uma sequência direta de bits 0 e 1. Mesma coisa aqui, né? Não existe também as vírgulas, né? São só para a gente poder organizar aqui as ideias. Mas ao tocar já aí nesse assunto, a gente já começa a pensar, né? Será que se eu tiver umas sequências de bits assim sem separação, como é que eu vou saber separar, né? Então nós vamos também, né, abordar esse aspecto aí em seguida. Bem, a definição de comprimento esperado do código, né, chamar de L do código, né, vai ser o valor esperado, né, tá calculando o valor esperado dos comprimentos. Então, para cada palavra X, para cada símbolo X que será codificado, né, ele vai ser codificado com uma sequência, e essa sequência tem um comprimento que é dado por LX, ponderando pela probabilidade e somando todos, a gente tem o valor esperado, né? Então, o valor esperado do comprimento do código. E, em geral, né, o que a gente quer na codificação é encontrar um codificador que tenha um comprimento esperado mínimo. Então, vamos ver esse exemplo, onde a gente tem nossos símbolos para serem codificados. A gente vai codificar com um alfabeto binário. E a gente tem uma determinada, essa fonte então, né, que produz esses símbolos, tem essa distribuição, então supondo que ela seja conhecida, e o nosso codificador vai associar esses códigos a cada um dos símbolos. Então de forma que então, esse código aqui tem comprimento 1, né, esse código tem comprimento 2, e assim por diante. Então, dado esses parâmetros, né, desse problema, a gente pode calcular facilmente ele, por exemplo, qual é a entropia e qual é o comprimento esperado. Então, dada essa distribuição, a gente pode calcular a entropia. Dada a distribuição e dado o comprimento do código, né, então usando os dois, né, a gente pode calcular o comprimento esperado do código. Então, está aqui o resultado do cálculo dos dois. 1,75, 1,75. Então esse código que a gente utilizou é um código muito bom, né, para essa fonte, né, com essa distribuição. A gente achou um código que chegou no limite aí da entropia, né. A decodificação dele também é fácil, né, se a gente pegar uma sequência e codificar utilizando esse código, é fácil ver que quando a gente tem o 0, significa que terminou a palavra, né? Ou então o complemento máximo 3. Então a gente pode ler nas sequências de bits, 0 e 1. Quando chegar no 0, a gente sabe que terminou uma palavra. Ou então quando a gente formar uma sequência de tamanho 3, também termina e completa a palavra. Então é fácil decodificar. Então vamos ver aqui um exemplo, né? Então o nosso código ele era, né, 0, 1, 0, 1, 0 e 1, 1, 1. Então para codificar, né, o 1, 2, 3 e o 4. Então se a gente quer decodificar essa sequência, a gente sabe que ao ler o 0, a gente terminou uma palavra, então é o 1. O primeiro símbolo é 1. Ao ler o próximo símbolo 1, a gente não sabe ainda o que é, pode ser 2, 3 ou 4. Aí na hora que a gente lê o próximo bit 0, então a gente sabe que terminou uma palavra e essa palavra
A palavra corresponde então ao símbolo 2. Então 2. Quando a gente lê o próximo bit 1, a gente sabe que pode ser o 2, 3 ou 4. Lê o próximo bit 1, a gente sabe que pode ser o 3 ou 4. Lendo o próximo bit 0, a gente resolve então a dúvida e sabe que agora essa palavra 1, 0 corresponde ao 3. Então decodifica como sendo 3. E assim por diante, vai seguindo. Então a gente fala que esse tipo de código é um código que tem pontuação automática, que à medida que a gente termina de ler os bits que compõem uma palavra, a gente já consegue definir aquela palavra e decodificar em seguida. E aqui temos um outro exemplo, né? Então temos os símbolos da fonte, o nosso alfabeto para codificar e o código proposto, as características, né, da fonte. A gente pode então calcular a entropia, calcular o comprimento esperado do código e a gente verifica que o comprimento esperado do código é maior do que a entropia. Então está satisfazendo uma condição necessária para que esse código seja, né, um código decodificável, né? E a gente pode analisar esse código, fazer alguns exemplos, como por exemplo tem esse exemplo aqui, e a gente pode verificar que é fácil decodificar essa sequência. Então vemos aqui mais uma definição. A extensão de um código é C estrela. A extensão do código C é um mapeamento de uma sequência finita de símbolos em X em uma sequência finita de símbolos em D através da concatenação de códigos. Então a extensão do código para a sequência x1, xn é a concatenação. Então isso aqui é concatenação, não é multiplicação, é concatenação dos códigos para cada um dos símbolos. Então, por exemplo, né, suponha que o código do 1 é 0 e o código do x2 é 1. Então, para codificar a sequência x1, x2, dá 0, 1. Então, o 0, 1 está na concatenação, né, está na extensão do C. Que é a mesma coisa, né? Se for 0, 0, 0 e 1, 0, 0, ao codificar a sequência x1, x2, x2, né, a gente forma a concatenação das palavras de cada um dos símbolos. Outra definição: código é dito não singular se todo elemento de X é mapeado em sequências diferentes em D, na extensão de D. Então, dois símbolos diferentes implica códigos diferentes. Um código C com extensão C estrela é decodificável univocamente se a sua extensão C estrela for não singular. Ou seja, quaisquer duas sequências distintas em C estrela vão ser codificadas em palavras distintas, né? E nesse caso, se a gente garantir que isso ocorra, significa que a gente vai ter um código com decodificação unívoca. Note que um código ser não singular não é garantia de que ele vai ter decodificação unívoca, né, na extensão dele, né? Vamos supor que nosso código a gente associa o 1, símbolo 1, vamos trocar para A em 1 e B em 1. Então esse código é não singular. Cada símbolo do nosso alfabeto da fonte está sendo codificado em algo diferente, em palavras diferentes no nosso código. Uma palavra é 1 e a outra palavra é 1. Porém, se eu tiver uma sequência 1, 1, 1, eu não sei decodificar. Não sei se esse aqui é 4 A's, se é um 1A, um B e 1A, ou se é 2B's. Então pode ter um monte de decodificações possíveis para essa sequência. Então o nosso objetivo na codificação é transmitir, né, ou armazenar uma sequência de símbolos na forma de uma sequência de palavras codificadas. O código não singular ele pode se tornar único se inserirmos pontuação, mas aí nesse caso, né, a gente estaria aumentando o tamanho do alfabeto, né, e aumentaria assim a taxa. Então não é o que a gente quer. Então a gente prefere, se possível, né, encontrar códigos que tenham a característica de autopontuação, ou seja, que sejam instantâneos.
Agora vamos ver esse outro exemplo, né? Um código que é unicamente decodificável, mas ele não é instantâneo, porque a gente precisa ler a sequência inteira para conseguir decodificar o que ficou lá para trás. Então vamos ver aqui esse exemplo. Aqui começa aqui com bit 1, então lendo o primeiro bit 1, a gente sabe que pode ser o 1, ou 3, ou 4, todos eles começam com 1. Lendo o próximo bit 1, a gente sabe que pode ser o 3 ou 4, né? Os dois começam com 1, 1. Lendo o próximo bit 0, aí eu não sei, será que é o 3 e depois vem um 2, ou será que é o 4? Por enquanto não sei, tem que continuar lendo. Então leio mais um bit, né? 1, 0. Então pode ser, né, o 4 seguido de um 2, ou pode ser, né, o 3 seguido de um 2, ainda não sei. Então eu vou tendo que ir lendo os bits todos, até na hora que eu chegar no último bit, aí eu consigo resolver a dúvida e saber que a sequência era 3, 2, 2, 2, 2. Já essa outra sequência com um 0 a mais, aí ela vai ser decodificada com 4, 2, 2, 2, 2, 2. Então note que mudou aqui no primeiro bit, né? Eu só consegui saber quem que é o primeiro símbolo quando eu li o último bit da sequência. Então, apesar desse código ser unicamente decodificável, ele tem essa questão, né, de que a gente precisa ler a sequência, uma quantidade maior da sequência ou a sequência toda, né, para poder conseguir decodificar os símbolos que vieram lá para trás. Então, os códigos que a gente consegue decodificar os símbolos à medida que a gente termina de ler as palavras associadas aos símbolos são chamados, né, os códigos de prefixo ou código instantâneo. Então eles têm esse nome porque nenhuma palavra é prefixo de outra palavra. Então se nenhuma palavra é prefixo de outra, logo quando a gente termina de ler uma palavra, a gente sabe que aquele pedaço que a gente terminou de ler não é o pedaço inicial de nenhuma outra palavra. Bem, é fácil a gente constatar, né, que um código prefixo vai ser unicamente decodificável. Mas unicamente decodificável não implica em ser um código prefixo. Então, pensando aqui nas possibilidades dos nossos códigos, então a gente tem ali o conjunto de todos os códigos, um conjunto maior, né? Então, conjunto onde todos os tipos de códigos estão ali dentro. Dentro do conjunto de todos os códigos, nós temos alguns códigos que são os códigos não singulares, aqueles códigos que associam cada símbolo palavras distintas. Dentre os códigos que são não singulares, a gente tem os unicamente decodificáveis. Então note que para ser unicamente decodificável, a primeira coisa que tem que ser é não singular. Mas para ser unicamente decodificável, além de ser não singular, a gente tem que ter a extensão do código, tem que ser não singular. E aí sim a gente vai ter um código que é unicamente decodificável. Então, o conjunto de códigos unicamente decodificável é um subconjunto, né, dos códigos não singulares. E dentro dos códigos que são unicamente decodificáveis, existem alguns códigos que são os códigos instantâneos, aqueles que a gente consegue decodificar os símbolos à medida que a gente termina de ler as palavras, códigos de cada um dos símbolos. Bem, dentre os códigos que a gente vai utilizar, né, a gente procura, né, algum código para realizar a codificação de forma que a gente venha a minimizar o comprimento esperado do código. Então a melhor opção que a gente tem é minimizar, se a gente quer fazer uma codificação mais enxuta possível, né, chegando próximo do limite da entropia, a gente quer então achar o código que minimiza o comprimento esperado do código. Então, ao olhar para o conjunto de todos os códigos, esse conjunto dos códigos que a gente está apresentando na figura, é intuitivo, né, a gente pensar que é mais provável encontrar um código com comprimento esperado menor numa classe maior, mais abrangente, né, onde tem mais códigos. Então é mais provável que lá a gente encontre um código com comprimento esperado menor. Obviamente a gente quer uma codificação que seja decodificável, que a gente consiga decodificar sem perdas, né, sem erro. Então a gente vai considerar, né, somente códigos que sejam
a gente não vai configurar os códigos que sejam singulares, né? Precisa dos códigos que sejam não singulares. E também que as sequências, né, que sejam unicamente decodificáveis. Então a gente, a princípio, né, a gente não vai se preocupar com os demais códigos, né? A gente quer minimizar o comprimento esperado, mas a gente quer também garantir a decodificação sem erro. Então, para a gente falar sobre a questão do código set prefixo, código unicamente decodificável, a gente vai introduzir agora a desigualdade de Craft. Então, ela fala que para qualquer código instantâneo, né, ou código de prefixo, mesma coisa, sinônimo. Note que esse nome pode ser pode confundir, né? O nome código de prefixo são os códigos que não tem uma palavra como prefixo da outra. Então, que não há prefixo, na verdade, né? Mas também a gente chama de código de prefixo. Então, para qualquer código instantâneo sobre um alfabeto D, o comprimento das palavras L1, L2, LM deve satisfazer esta desigualdade. Então, somatório do D, tamanho do alfabeto que a gente vai codificar, né? Se for codificação binária, esse D é igual a 2, né? Do D elevado menos o comprimento das palavras, esse somatório tem que ser menor ou igual a 1. Por outro lado, dado no conjunto de comprimentos de códigos satisfazendo a desigualdade acima, então existe um código com estes comprimentos. Um código prefixo, né, com estes comprimentos. Então é importante ressaltar, né, que o que está dito ali é que satisfazendo essa condição, dados os comprimentos que satisfazem essa condição, existe um código de prefixo. Ou seja, não são todos os códigos que satisfazem essa condição que são códigos de prefixo. Mas a gente vai ver uma forma de encontrar um código de prefixo com determinados comprimentos. Bem, e se existir um código não instantâneo com determinados comprimentos e que satisfazem a desigualdade de Craft, então o que essa parte aqui fala, né, é que com esses mesmos comprimentos a gente pode encontrar um código de prefixo, e já que vai ser os mesmos comprimentos, o código terá o mesmo comprimento esperado. Então, logo, é melhor utilizar um código de prefixo. Bem, os nossos códigos, a gente pode representar eles através de uma árvore de área, né, para um código com a base D, né, ou, no caso, se a gente estiver utilizando uma codificação binária, vai ser uma árvore binária. Então, onde estão as palavras, né, dos nossos códigos, vão ser as folhas dessa árvore. Então, vamos supor que, sei lá, aquele exemplo que a gente viu, né, esse aqui, né? Tinha um exemplo que a gente tinha esse código binário. Então, a gente pode, vou colocar para cá. Então, essa palavra para cá, 0, a palavra 1, 0, estaria nessa folha aqui, né? Então seria aqui 1, 0. Então para a direita é 1, para a esquerda é 0. A palavra 1, 0 estaria aqui, né? 1, 0, e a palavra 1, 1, 1 estaria aqui, né? Então as palavras estão nas folhas da árvore. Então a mesma coisa, né? Mesma ideia se a gente estiver fazendo a codificação, né, com D símbolos, ao invés de 2. Né, que é o que está representado aqui nessa figura, né, onde a gente está pensando numa árvore de área. Então as palavras correspondem às folhas na árvore. Então o caminho da raiz até a folha, né, dependendo da palavra de código. A condição de prefixo implica que não existe uma palavra a não ser nas folhas. Nenhum descendente de palavras de códigos será também uma palavra de código. Então, por exemplo, esse código que a gente colocou aqui é um código de prefixo. Se a gente falasse, tem uma palavra aqui que é 1, colocasse a palavra 1 aqui, né, nesse código, aí a gente estaria deixando, né, não estaria eliminando, né, a característica de ser um código de prefixo, né, porque o 1 está aqui na árvore e ele é prefixo desses dois.
Então, para ser um código de prefixo, a gente não pode ter nenhum código associado a esses nós intermediários da árvore, né? As palavras só podem ser as folhas mesmos, né? A gente não pode associar códigos em pontos intermediários da nossa árvore. E nós vamos chamar de Lmax o comprimento da palavra mais longa. Então, nesse nosso caso aqui seria 3, né? As palavras mais longas estão nesse nível aqui. Lmax 3. Aí a gente pode expandir toda a árvore até o comprimento Lmax. Então, que seria como se fosse, a gente vai colocar de outra cor aqui para não confundir. Fazer a expansão dela aqui, né? E aqui faz a mesma coisa, pro outro lado. Faz a expansão dela toda até o nível Lmax. Então ali os nós no nível Lmax são uma das 3 opções, ou são palavras de códigos, ou os descendentes, ou uma coisa que não é nenhum nem outra. Então pode ser palavras de código, como aqui, esses dois são palavras de códigos. Pode ser descendentes, né, porque esses dois aqui, esses caras todos aqui, né, seriam descendentes. Ou poderia ser uma coisa nenhuma nem outra que, vamos supor que nesse código a gente não tivesse a palavra zero. Então esses nós todos que estariam aqui embaixo do caminho para o zero, né, não seriam descendentes de nenhuma palavra. Então é uma outra hipótese, né. Então vamos ver que nesse exemplo nosso, né, esse Lmax aqui, né, 3, né. Lmax é 3. E vamos chamar de então os LIs, né, vão ser o nível da palavra I na nossa árvore. LI é o nível que ela está, Lmax é o 3. Então se a gente pegar, né, vamos supor essa palavra aqui, 10. 10 tá aqui na árvore, onde o LI dele, né, sei lá que índice que é essa palavra aqui, mas o LI dele é 2, né? 2, ele está no segundo nível. Então esse nível aqui é LI igual a 2. Então se está no segundo nível LI igual a 2, quantos nozinhos estão aqui embaixo? São 2, né, que é exatamente, né, o 2, né, que é o D, elevado a Lmax, menos o LI, né, que é 2 elevado a 3 menos 2, que é 2. Então, se a gente pegar essa palavra, 0, né, essa palavra 0, o LI dela é 1, né? L1 dela é 1, então aqui seria, né, aliás, 3 menos 1, então a gente teria 4, e de fato, né, são 4 nós, né, que estão, 4 folhas, né, que estão no final da árvore, né, que são descendentes da palavra 0. Bem, e como a gente quer a condição de prefixo, então se eu tenho uma palavra I e uma palavra J na árvore, né, I diferente de J, né, então vamos supor que a palavra I seja essa aqui, do 0, e a palavra J seja, sei lá, essa aqui, 1, 0. O que a gente tem é o que? Que o conjunto dos descendentes de cada um deles, os descendentes de I e os descendentes de J, são conjuntos disjuntos, né? Não tem interseção. Então esses descendentes aqui do J são diferentes dos descendentes do I. Então isso aí, né, é dado pela condição de prefixo, né? Quando a gente tem a condição de prefixo, a gente vai ter essa condição. Os descendentes de cada palavra na árvore, né? Na árvore, os descendentes de cada palavra vão formar um conjunto disjunto, não tendo interseção entre eles. E o número total de nós em um conjunto de todos os descendentes vai ser menor do que o D elevado ao Lmax, né? Que no caso aqui é 2, né? 2 elevado ao Lmax é o nível máximo da árvore. Então, nesse nível mais profundo da árvore, o número de nós descendentes todos que tem aqui, né, é 2 elevado a 3, nesse exemplo. E no caso geral, é D elevado a Lmax. Então, o número total de nós
na árvore vai ser sempre, né, menor ou igual a que D elevado a L max. Então o que a gente viu aqui? Que esse termo que a gente calculou era o número de descendentes de uma determinada palavra na árvore. Se eu pegar todas as palavras, pegar todos os descendentes delas, né, somar então todos os descendentes, isso tem que ser menor do que esse aqui, que é o número máximo, né, de folhas que seria na árvore cheia. Então o que a gente acabou de falar, né, que se eu pegar ali 2 elevado, né, L max menos Li. Se eu somar isso aqui para todas as palavras, isso aqui tem que ser menor ou igual, né, que 2 elevado a L max. E no caso geral, com a quantificação de área, basta trocar o 2 por L, ou por D. Então o que a gente pode ver aqui é esse 2 elevado a L max, a gente pode colocar em evidência 2 elevado a L max vezes somatório 2 elevado a menos Li menor ou igual a 2 elevado a L max. Então a gente pode falar então que esse somatório aqui, né, é menor ou igual que 1. Então essa aí é a desigualdade de Kraft. É onde a gente utilizou, né, o fato da árvore ser uma árvore, né, o código, né, ser um código de prefixo, né? Então a gente aplicou isso na árvore e mostrou que nesse caso a gente vai ter essa desigualdade sendo satisfeita. Então essa aqui é a desigualdade de Kraft. Então no caso geral é só trocar o 2 pelo D. Bem, então os códigos de prefixo satisfazem essa desigualdade de Kraft. E aí agora falta a gente ver, né, o sentido, a outra proposição inversa, né, não é bem inversa, mas no outro sentido do teorema da desigualdade de Kraft, né, que era dados os comprimentos LIs, a gente pode encontrar, né, um código de prefixo com aqueles comprimentos. Então vamos pegar aquele código nosso, né, os comprimentos dele eram 1, 2, 3 e 3. Certo? Esse código aqui. 1, 2, 3 e 3. Então nosso comprimento máximo aí é 3. Então vamos considerar uma árvore, expandir ela até o nível 3. Então expandimos aqui a árvore até o nível 3. Então no nível 3, né, o número de nós que a gente tem aqui no nível 3, né, é D elevado a L max. Né, no caso aqui 2, né, elevado a L max. É o número de nós terminais que a gente tem na profundidade L max. Então o que a gente pode ver aqui no nível 0, aqui em cima, a gente vê que todos os nós são descendentes dele. Então 100%, né? Então a fração 1 dele, dos nós, são descendentes de um nó no nível 1. Se a gente pegar um nó no nível 0, né? Se pegar um nó no nível 1, a gente vai ter a fração que vai ser metade, nesse caso, né? Ou 1 sobre D, no caso de área. Então metade dos descendentes provém desse nó. Né? Se a gente pegar no nó 2, aí será 1/4. Né? Ou seja, 1 sobre 2 elevado ao nível, né? o Li ali que a gente está, né? Então essa aqui dá pra gente a fração, né, dos nós que são descendentes de um determinado nó no nível Li. Então vou chamar o nível, vou chamar de nível I. Né? Então o I, né, ele vai ser um número entre 0 e L max. Nível. Né? Então a fração, né, de nós terminais embaixo de cada nó, né, no nível I vai ser dada, né, por D elevado a menos I. Né? No caso nosso aqui é 2 elevado a menos I. E aqui é o que está aqui, né? Só que aqui a gente chamou de Li. Então vamos fazer agora, né, o seguinte algoritmo.
Nós vamos pegar os nossos comprimentos, né, que a gente tem para criar, então, no caso aqui nesse exemplo, esses comprimentos. Vamos ordenar eles de forma ascendente. Curiosamente já estão ordenados de forma ascendente. Mas se não tivesse, se tivesse aqui 3, 2, 1, 3, a gente ordena para ficar na ordem ascendente. Ordena eles e vamos fazer o seguinte procedimento para poder montar o nosso código. A gente começa com o primeiro deles, então no caso 1, vamos associar uma palavra no nível 1. Então vamos supor aqui, no nível 1 vou associar uma palavra. Como a gente quer que a condição de prefixo seja satisfeita, eu não posso ter ninguém aqui de baixo, não posso, nenhum dos descendentes desse nó pode ser uma palavra do código. Então ao fazer isso, eu estou eliminando uma fração, que é 2 elevado a menos 1, metade, Metade dos nós terminais estão sendo eliminados ao realizar esse procedimento. Então a gente eliminou a fração, que é 2 elevado a menos o primeiro elemento que chamar de S1. Então esse aqui seria o S1, esse é o S2, S3, S4. Então 2 elevado a menos S1 é a fração dos nós que são eliminados quando a gente associa a palavra no nível S1. E agora o próximo passo, eu pego o próximo comprimento, nessa ordem ascendente, e associo um nó para ele no nível dele. Então aqui no nível 2, vou associar aqui um nó e vou garantir a condição de prefixo, eliminando todo mundo que está de baixo. Então ao fazer isso, eu eliminei mais uma outra fração dos nós terminais, que é 2 elevado a menos S2. Então a gente vai continuar nesse processo. Então, aí no caso aqui os próximos são do mesmo tamanho, Então pega o próximo, associa uma palavra, não tem mais ninguém para eliminar, pega o próximo, elimina a palavra, não tem ninguém para eliminar. Mas se tivesse mais comprimentos, a gente ia usar a mesma estratégia e em cada iteração a gente ia eliminar uma parcela desse tipo, Então de forma que no total a gente está eliminando um somatório desses SIs aqui, de 1 até, sei lá, M. A gente está eliminando esse total de nós terminais na árvore. Mas se a gente partir do que está falando aqui o conversa, que esses comprimentos satisfazem essa condição, então o que a gente está fazendo aqui é aquele somatório que é menor ou igual que 1. A gente está partindo então de um determinado conjunto de comprimentos que satisfazem essa condição. E o que a gente está falando aqui, que à medida que a gente vai eliminando cada uma das parcelas, quando a gente associa palavras, a gente elimina uma determinada parcela dos nós terminais. Então o total de nós terminais que a gente foi eliminando ao fazer essa associação de palavras na árvore e eliminando os descendentes para garantir a condição de prefixo, como isso aqui é menor ou igual que 1, isso significa que o nosso procedimento não exauriu a árvore. Então a gente conseguiu realizar esse procedimento até o fim, conseguindo atribuir palavras de código na árvore para todos os comprimentos que a gente tinha disponível, satisfazendo aquela condição. E aí, esse procedimento criou para a gente um código de prefixo. Então, dado um conjunto de comprimentos que satisfaz a desigualdade de Craft, a gente tem esse algoritmo que mostra que é possível criar um código de prefixo. Então a gente não só mostrou que é possível criar um código de prefixo, como a gente mostrou como criar um código de prefixo.